Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha querida... Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje, Eli, nós estamos aqui com uma convidada. Ela é uma mulher empreendedora, uma maquiadora, uma empresária do segmento da beleza e também uma mulher que é voluntária na igreja e, através da sua vida, tem transformado histórias de muitas outras mulheres, cuidando delas, dando voz à voz dessas mulheres também, sendo de fato uma influência. Aline Gimenez. A grávida já está emocionada. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Que honra, que privilégio estar aqui com vocês hoje. Que bom, para nós que é uma honra e é um privilégio tê-la conosco. Niri, vamos lá. Para quem ainda não te conhece, quem é a Nini hoje? Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem está assistindo aí, a Nini hoje, gente, é tanta coisa, né? A Nini hoje é filha do Deus vivo, antes de qualquer coisa, filha amada, mimada do Pai. Sou esposa, sou proprietária do estúdio de beleza chamado Soul Concept. Sou mãe de pet, sou mãe do Arthur, tá aqui querendo aparecer mais que eu nesse... lindo! Sou mãe de anjo, sou várias pessoas em uma só, né? Eu gosto de falar que a Nini hoje é essa pessoa multiformas aí, que vai se adaptando. Tenho 34 anos, aprendendo bastante. E esposa do Rafael, é amor da minha vida. Demorou, mas chegou em nome de Jesus. E a Nini é isso, são todas essas versões em uma só. Conta pra gente um pouquinho, Nini, como que começou essa questão da maquiagem na sua vida, assim? Como que se deu isso? Vamos lá. São tantas histórias, né? Então, vamos começar por essa. Olha, a minha formação é fisioterapia, né? Sou fisioterapeuta na parte da estética. E eu falo que a fisio foi a profissão que eu escolhi naquela formação tradicional que a gente faz. E a maquiagem foi a profissão que me escolheu. Então, eu sempre tive muita habilidade manual. Sempre gostei de desenhar, de pintar. Sempre fui muito incentivada desde criança. Minha mãe dava aula de artes, enfim. E aí, na época da faculdade, eu era amiga que maquiava todo mundo. Então, a gente ia para alguma festa, para algum evento. Ah, vamos na casa da Nini para a Nini maquiar? E aí, eu via vídeo no YouTube, na época que a gente ficava vendo no YouTube, e reproduzia nas meninas. E aí, essa paixão foi crescendo, terminei a faculdade de fisioterapia, comecei minha pós-graduação. E, na época, eu sempre fui uma pessoa muito... Não é insatisfeita a palavra, mas, sabe, assim, quero fazer mais. Demais. Sabe, preciso fazer mais alguma coisa. E aí, eu lembro que eu tava ganhando muito mal recém-formada, e eu falei, gente, não quero. Preciso fazer alguma coisa, uma renda extra, alguma coisa pra complementar a minha renda. E aí, na época... uma amiga minha me contratou pro noivado dela. Eu falei, não, mas eu não sou maquiadora. Ela falou, mas você faz maquiagem. Eu falei, mas eu não sou maquiadora. E aí ela quis que eu fosse maquiá-la no noivado. E eu achei uma responsabilidade muito grande, assim. Eu falei, gente, isso tá errado, né? O noivado da menina, numa super festa. E deu certo. E depois daquele dia que eu maquiei ela, a cunhada dela ia colar grau na outra semana, me procurou. Isso, gente, tem 10 anos. Então, na época, não tinha muito maquiador em Campo Grande. Tinha muito recurso, mas eu sempre tive... Tem uma maletinha que eu guardo até hoje em casa, que eu falo que é de apego emocional, assim, que tudo que eu tinha cabia ali. Mas eu fui me encorajando, fui fazendo, fui autodidata no começo. Inclusive, tinha alguma cliente assistindo, desculpa, gente, eu não sabia o que eu estava fazendo. As maquiagens, né, que a gente fazia, assim, 10 anos atrás. E aí, depois, a coisa não parou mais. E era muito engraçado, porque as pessoas falavam assim, você é maquiadora? Eu falava, não, eu não sou maquiadora, eu só maquio. Porque na minha cabeça tinha que ter algum curso. Como eu vim de uma formação de faculdade federal, eu falava, será que tá certo falar que eu sou maquiadora? Será que eu não sou? Mas, de fato, é um manual, né? Uma habilidade ali que eu tinha. E assim começou e eu nunca mais parei. Então, eu ficava de segunda a sexta trabalhando numa clínica. Na época, aquela vida sofrida de recém-formado. E aí, sábado, eu ia maquiando domiciliar na cidade. E desde então, eu sou marqueteira, gente. Eu falo assim, fazer estratégia. Olha, se você juntar mais 2 amigas, eu te dou um desconto. Pra eu ficar menos tempo em trânsito.
Ah, se você fizer tal coisa, eu já fazia ação promocional, eu já dava meus pulos. E aí, todo sábado, eu acabava ficando em função só da maquiagem. E aí, a gente leva essa vida até hoje com Cia. E com todas essas estratégias aí de levar 2, de levar 3, já existia a empreendedora aí, né? E aonde entrou o Soul Concept? Gente, o Soul, contar pra vocês, acho que eu nunca contei, assim, a história real do Soul. O Soul foi uma visão aberta que o Senhor me entregou. Uau. Então, assim, lá quando eu comecei a maquiar, eu maquiei domiciliar, depois eu fui trabalhar em salões, depois eu fiz cursos, fui me especializando. E eu sabia que o Senhor tinha um propósito muito grande em relação a cuidar de mulheres na minha vida. Eu não sabia como ele ia me usar, não sabia, né, de maneira palpável como ia ser, mas como eu sempre conciliei as duas áreas, eu tinha essa convicção, o Espírito Santo sempre me trazia que era meu propósito cuidar de mulheres. E aí na fisioterapia, de certa forma, eu já fazia isso. Eu sou especialista em pós-cirúrgico, então a gente já cuida de mulheres, né, fragilizadas, ali depois de uma cirurgia plástica, uma cesárea, uma cirurgia vascular. E a maquiagem eu sempre falava que era a parte mais leve da coisa, como a fisio era mais extenuante até fisicamente pra mim, que eu reduzi muito o ritmo. E aí a história é a seguinte, o Rafa entrou na minha vida e o Rafael é a pessoa assim mais corajosa que eu conheço, assim, sabe? Então veio a fome com a vontade de comer. E ele sempre me questionava, mas você vai ficar atendendo em domicílio até quando? Porque aí eu atendia maquiagem na minha casa. Atendi alguns salões, veio a pandemia foi muito ruim para o maquiador, porque de uma agenda lotada eu fui a 0, e a gente não tinha. Não tive né? Sim. E aí, graças a Deus que me sustentou foi a físio, nesse meio tempo eu conheci o Rafa, e aí eu falava assim, se um dia eu voltar a maquiar vai ser só no meu salão, não vou mais trabalhar para as pessoas. E eu falava, pra você ver como a palavra tem muito poder, né, naquilo que às vezes a gente nem tem noção do que tá profetizando na nossa vida e falando. E aí, eu e o Rafa recém-casados, eu atendendo em casa. Então era muito engraçado, gente. Mulherada chegava, o Rafa se escondia na lavanderia, pra sobrado. Eu subia com o pessoal, atendia e tal, recepcionava. A hora que o Rafa falava assim, eu ouvi o barulho da maquininha, eu ficava na lavanderia para o pessoal descer. Até pra ninguém ficar constrangida, né? Que tá atrapalhando a folga, às vezes, da pessoa ali. E aí eu falava, gente, será que é isso mesmo? Será que o senhor quer que eu continue em casa? Será que não? E eu ficava com essa incomodação santa, assim, sabe? Até que teve um dia que a gente foi pra um café na casa de uma amiga. E foi muito doido, assim, que eu falo essas jesuicidências, né? A única casa do condomínio que tinha o formato de janela de bay window, aquelas janelas, era a casa dela no condomínio. E eu lembro que eu fiquei fitando aquela janela há muito tempo. E, gente, que janela diferente. Que janela diferente. E eu mandei mensagem pro Rafa, falei, Rafa, olha que janela mais bonita. O Rafa é engenheiro, gente, pra ele era só uma janela, né? Mais uma janela. Aí ele falou, amor, legal, essa janela chama tal, é um estilo mais europeu, nananã. E ficou a história da janela quando eu cheguei na casa dessa amiga. Como todo bom crente, a gente despede orando das coisas, né? Vamos fazer uma oração para ir embora. Esse dia estava a pastora Amanda e a pastora Fer. E aí, na hora de ir embora, a gente foi orar. E aí a Amanda falou assim, eu tenho que te entregar uma oração. Falei, amém, né? E aí, quando ela começou a orar, o Senhor abriu minha visão naquele momento. Então, foi uma visão aberta mesmo. Ela falava de tudo. Assim, claro, como projeto, sabe? Ela falava que o Senhor ia me entregar um lugar onde seria cura de alma. Por isso que chama Soul. Uau. E aí, o Senhor me entregou a visão da logo, a fachada, as cores, a maneira como ia ser, os espelhos, enquanto ela orava. E ela falava de um local, então eu não sabia exatamente se ia ser um salão ou não. Nesse dia, essa visão aberta me trouxe tudo. E aí eu tive a facilidade, na época, minha irmã ser designer de interiores. Então, quando eu saí dessa oração, o Senhor tinha me entregado as cores, as paletas, como seria o nome. Tinha me falado que eu teria uma sócia. E eu falava assim, meu Deus, que loucura é essa? Né? Palpável. E aí eu saí, desenhei aquilo que o Senhor tinha me entregado, a fachada, como se a gente tivesse um zoom out, assim, da coisa toda. E aí eu cheguei em casa, aí eu falei pro Rafa, a gente vai ter um salão. Aí o Rafael falou, tá bom, tô pronto.
E aí começou a nossa busca timidamente por um ponto comercial. E a gente não achava da maneira como eu queria. E a gente passava, às vezes, domingo a tarde inteira andando pelo bairro. E eu falava, Rafa, vai ser no bairro onde a gente mora. Aqui precisa de um lugar. Dele, vamos indo atrás. E aí, eu lembro que a minha irmã, ela tinha passado no ponto onde eu sou há uns meses atrás. E tinha acabado de alugar. Tava com meu sogro, que é corretor. Ela falou, nossa, esse lugar é tão fofinho, se você fosse colocar alguma coisa aqui. É legal. Quando eu liguei pro meu sogro, ele falou, cara, acabou de alugar. Vai ter que ver outro lugar. Nisso a gente andou mais 2 meses. Depois de 2 meses, o ponto voltou pro meu sogro. O pessoal desistiu do ponto, ia ser uma fábrica, se eu não me engano, de alguma coisa, que eles acharam pequeno. Aí eles tinham trocado toda a fiação. E aí meu sogro falou, lembra aquele ponto que sua irmã falou, tal? Tá comigo, você quer ir lá ver? Falei, vamos lá ver. E aí, quando a gente chegou, a By Window, do jeitinho, E ela, né, que Deus tinha me mostrado e eu tinha ficado impactada. Na época, o lugar estava horrível. A gente precisou, assim, de uma bela reforma. Mas, de cara, eu falei, Rafa, essa janela que você sabe que vai ser mantida. É o que vai trazer a luz toda pro salão. E eu fiquei meio apavorada, assim, porque eu falo, quando a gente não consegue explicar como as coisas acontecem, é a equação do Senhor que entra, porque humanamente o que a gente fez naquele lugar, se vocês olharem antes e depois, no tempo de reforma, a maneira como o Senhor abriu, inclusive, as finanças para que a gente pudesse fazer uma reforma e assumisse o local, a maneira como o Senhor me direcionou a escolher minha sociedade, foi uma coisa de Deus, assim. Então, hoje, eu falo que eu nunca vou cansar de contemplar aquilo que eu vejo lá dentro. Porque, primeiramente, foi uma visão aberta, né, de uma oração, mas eu vejo mover, assim, de coisas que eu não sei explicar. Gente, da onde que a gente tirou o dinheiro para reforma? Foi Deus. Como que aconteceu tal coisa? Foi Deus. Como que o Rafael conseguiu fazer uma reforma que, humanamente, era para, sei lá, 1 ano? A gente fez em 4 meses. Em 4 meses vocês alugaram o ponto e reformaram e abriu. E abrimos. Uau. Foi coisa de Deus, que não tem como explicar. Então, o Soul, ele tem esse propósito muito claro, assim, na minha vida. Tem sido, de fato, esse lugar onde não só clientes são transformados, mas a nossa equipe é transformada. Histórias são, né, vividas ali, vivenciadas. E eu nunca vou cansar de entrar lá e contemplar, sabe? Isso aqui foi o Senhor que fez. É um renovo. Quando você fala isso, você comentou que passou mais ou menos 2 meses procurando, no todo, assim, da visão até vocês encontrarem um ponto? Voltar ao ponto. Isso. Foi mais ou menos 2 meses, né? Dentro desses 2 meses, você, por conta daquela visão que você recebeu, em algum momento houve aquela ansiedade de, não, eu preciso encontrar isso o quanto antes, ou você foi entendendo que tudo cooperaria para que você encontrasse? Porque às vezes a gente fica naquela ânsia, né? A gente recebe uma palavra, não, isso é para agora, Deus me deu uma visão, então isso tem que ser para agora. Como é que foi esse processo? E não foi só seu, né? Porque quando você leva essa visão para o Rafa, que é o seu esposo, e ele fala, tô pronto, né? É de fato um casamento que é um pelo outro, né? Ninguém tá competindo ali, ninguém tá tentando tolir ali os sonhos, muito pelo contrário, né? Um casamento que é um pelo outro, de fato. E como que foi isso? Teve essa ansiedade? Você desfrutou desse tempo que vocês estavam descobrindo ali, né? Tateando, procurando. Foi leve, sabe? Não teve ansiedade, porque eu falo que foi uma das poucas vezes na vida que eu tive muita convicção de que o Senhor faria. Eu não sabia como, eu não sabia onde, mas eu sabia que Ele ia me dar confirmações e que ia acontecer. Então, eu tenho um padrão, assim, mais de ansiedade, mas dessa vez eu fiquei descansada. Foi muito claro para você. Muito claro. A gente passava pelo bairro e aí eu falava pro Rafa, não é um ponto comercial novo, ainda não é isso aqui ainda, sabe, mas foi tranquilo. Foram esses meses, assim, quase 3 meses. E no tempo certo, o Senhor Chegou. Pronto, te entregou. Na época, a gente morava num sobrado a 2 quadras ali a pé. Olha só, facilitou até a logística, né? Tudo preparado nos detalhes. Eu sabia que ia ser perto, eu sabia que ia ser num bairro que não tinha, na época, outros salões. Tá? Depois que a gente abriram outros.
Mas dessa vez eu não fiquei ansiosa, porque eu sabia que o Senhor ia preparar, sabe? Então, realmente descansei meu coração. O desespero veio quando eu vi o ponto por dentro. É isso mesmo, Senhor? Era um socorro Deus. Ganhei meu irmão de design de interiores e o Rafa foi engenheiro, e eles viajando. Não, Sim. isso aqui a gente vai quebrar, e não sei o que, isso aqui. Daí eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, gente, isso aqui não vai ficar bom. Tá horrível, tá depredado, tá destruído. Tinha morador de rua que usava lá, tipo assim, cheiro forte de urina. Era um lugar escuro, só a By Window que me tranquilizou o coração. Eu falei, eu sei que aqui tem essa janela, mas assim, eu só tenho uma janela e uma oração, porque... Aí minha irmã, calma, minha irmã, vou desenhar pra você, né? Literalmente, com giz. Olha, isso aqui dá pra fazer tal coisa. Essa parede aqui a gente derruba. Aí eu fui acalmando o coração, mas o primeiro dia eu queria sair correndo, que eu falei, gente, vai ser impossível. Quando eu falei, vai ser impossível, o Espírito Santo só Calma, né? correndo. Calma. Maravilha. Antes da gente entrar numa próxima parte aqui, né, da nossa conversa, você chegou a citar que você tinha convicção que o Espírito Santo falava com você, que você iria cuidar de muitas mulheres. Que momento que você conseguiu compreender a diferença da maquiagem ser uma habilidade para se tornar, assim, uma vocação? Que habilidade você tem, isso é fato, né? Mas que momento que você conseguiu isso? Que momento que você conseguiu perceber e falar, uau, é através disso que também Eu vou tocar mulheres, né? Na verdade, começou já com a físio, né? Como é um momento de muita intimidade que eu tenho ali, eu falo que a minha sala da estética, ela sempre foi meio que um quartinho de oração. Então, às vezes, a paciente chegava e desabava comigo ali. Assuntos que não eram da plástica. Então, nossa, Nini, você já passou por isso, já sei que você já teve um relacionamento que não deu certo, não sei o quê. De repente, eu me via drenando, a mulher chorando, e daqui a pouco, vamos orar? Deixa eu orar contigo. Então, aos pouquinhos, eu fui entendendo a responsabilidade daquilo que Deus estava fazendo e me usando, de certa forma, como instrumento para tocar essas vidas. E depois isso se expandiu para maquiagem. Só que eu falo que em universos diferentes, porque na físio, mulheres mais fragilizadas, mais tristes, com dor, né, suportando um processo ali para ter um resultado. E na maquiagem, um outro extremo, sabe, de alegria, de euforia, de outro universo, mas que eu sempre consegui, de certa forma, trazer testemunhos em atendimento. Então, a respeito de relacionamento, a respeito de empreender, a respeito de transição de carreira, N coisas que o Senhor ia soprando no meu coração ali. Eu já cansei de maquiar a cliente sair emocionada, ou aí vamos lá nessa linha pra gente, deixa eu fazer uma oração com você e tudo mais. Então, eu fui entendendo que tudo que a gente vai passando, tudo que a gente vai vivendo nessa vida é, na verdade, para glorificar a Deus, né? E Ele vai usar aonde a gente tá, a gente só precisa permitir ser usado. Sim. Né? Cada um tem um talento, uma vocação. E eu fico muito feliz delas terem essa facilidade de certa forma, se abrirem comigo, se sentirem confortáveis comigo. Falo, não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou nada disso. Eu sou só um instrumentinho que quando o Espírito Santo toca, eu... Sabe? Você obedece e vai, né? Ô, Nini, antes da gente focar em outra área da sua vida, hoje você trabalha muito com noivas, né? E mulheres vivendo um dos seus dias mais importantes da sua vida, né? O que vai isso me te maquiar. ensina? Ele Vai te vai me maquiar. maquiar. Amém, está profetizado em nome de Jesus. Você é santo e fértil, viu, gente? Olha só, esperem. O que isso te ensina sobre mulheres? Falando especificamente, né, desse dia que normalmente se torna mesmo um dos dias mais especiais da nossa vida, né? O dia ali do casamento que você está maquiando. Eu me sinto, primeiramente, muito honrada, sabe? Assim, porque tem muito maquiador, né? Em Campo Grande. Então, quando elas me escolhem, já começa aí essa questão de confiar no trabalho e tudo mais. Mas a visão que eu tenho de casamento hoje, e eu levo isso com muito respeito e muito temor, é uma visão restituída do que eu já passei, né? Muitas pessoas não sabem, mas eu me casei, tive meu primeiro casamento muito novinha. E eu estava longe dos caminhos do Senhor. Era um casamento onde tinha muita competição, era um casamento onde cada um pensava em si. E assim, eu tinha uma visão muito diferente
e muito empoderada da mulher dentro do casamento. Quando eu me divorciei, eu tava com 24 anos. Gente, já me deu muita coisa. Acho que vai ser pouco. Eu fiquei completamente destruída em relação a acreditar em relacionamento novamente. Eu não queria casar de novo. Eu falava, gente, tá tudo bem. Você é tia rica, tia empreendedora, vou levar as meninas pra Disney, pra mim tá tudo certo. Então, passei 7 anos da minha vida fugindo de relacionamentos, ou entrando em padrões de autossabotagem, né? E graças à terapia eu entendi, depois de muito tempo, por quê. Mas eu confesso que no começo eu falava assim, gente, que loucura, né? Eu divorciada atendendo tanta noiva, né? E aos pouquinhos o senhor foi falando a cada atendimento de como poderia ser bom. Olha o que ela tá vivendo, olha que coisa linda, que lícito que é quando é com a pessoa certa. Então eu confesso que a cada atendimento eu ia reacendendo, sabe aquela pulguinha do tipo, pode ser que seja legal? E aí, depois que eu me reconciliei com Cristo, e quando o Rafa entrou na minha vida, essa chama, essa vontade acendeu em mim. E aí eu falava, gente, que loucura, né? Eu atendi tanta noiva e agora a noiva vai ser eu. Tanto que eu me maquiei no dia do casamento. E quando a gente entende, de fato, o casamento, a gente entende desse amor sacrificial, a gente entende que, poxa, quando você soma, eu falo, eu e o Rafa, a gente explode, assim, porque eu sou uma menina inteira, com as minhas vivências, com toda a minha bagagem, ele é um Rafa inteiro, e a gente se apoia, a gente se incentiva, a gente, de fato, é um só. Aí tudo fez muito mais sentido. Então eu falo que pra mim nunca vai ser só uma noiva, nunca vai ser só uma maquiagem. É o começo de uma família, é o começo de uma história, é o começo de 2 que se tornam um só com Deus. Então, tem várias histórias que me marcaram, várias noivas que foram muito especiais, assim. Mas eu confesso que o dia do meu casamento foi, assim, foi um... Sabe um reset quando você se inicia? Sim. Porque aí eu consegui sentir na pele, de forma lícita e linda, aquilo que tantas noivas sentiram quando eu maquiei. E aí, depois do meu casamento, eu falo que eu passei a respeitar muito mais o sonho, a respeitar muito mais detalhes, a ser, assim, metódica com a organização do salão no dia que a gente recebe uma noiva, deixar a equipe preparada, alinhada, para que, de fato, ela tenha essa experiência de como é lícito e como é bom, sabe? Quando a gente, de fato, vive um casamento, assim, sagrado, um casamento leve. E começa ali, né? Que toda expectativa. A gente fica, às vezes, um ano pagando festa. Um ano, né? Orçamento apertado e vai daqui, vai dali, puxa dali. E chega no ápice, e sou eu que vou entregá-la para que ela seja entregue para o noivo. Então é muito lindo isso, assim, a simbologia e o privilégio que o Senhor me dá em entregar uma noiva, né, de uma história que está só começando. Mas lá no Sou a gente fala que o dia começa antes do sim, começa com a gente ali no salão. Sim. Então a gente leva com muita seriedade, mas muita honra. Que lindo, né? Maravilhoso. Eu amo as minhas noivas. E dá pra ver que você não só, dentro do seu empreendimento, vocês não só prestam um serviço, né? Tem ali toda a técnica, mas é recheado de significado para vocês. E provavelmente para toda a sua equipe, né? Porque a maneira como você fala, a paixão que você coloca nas suas palavras, e dá pra ver isso no seu olhar, é de alguém que realmente entende o tempo, a estação e o que Deus entregou nas suas mãos, né? Então isso é muito lindo. E uma pergunta, você e o Rafa, quando disseram sim ali no altar, vocês imaginavam que vocês viveriam tudo que vocês viveram até aqui? No quesito mesmo de avançar, de entendimento, de consciência? De maturidade, né? Eu acho que a gente nunca imagina, né? Assim, eu sabia que seria diferente. Justamente como eu falei, eu vim de uma restauração espiritual e de uma restauração de princípios mesmo. Não que eu não tivesse princípios antes, mas eu falo que quando a gente é machucado pela vida, principalmente mulheres, e eu falo para as mulheres solteiras que estão aí, que já foram, né, menosprezadas ou machucadas, ou enfim, não deram certo no relacionamento, a gente acaba perdendo muita esperança, né? E aí as falácias que a gente tem hoje não
tem mais homem que presta, gente. Ninguém mais presta. É igual agora esse momento da maternidade. Se você for ouvir tudo de ruim, meu Deus, você não vai querer ser mãe, né? E por muito tempo, eu desacreditei de fato nessa questão amorosa na minha vida. Quando o Rafael chegou, nossa história também dá livro. A gente começou como bons amigos, viramos melhores amigos. E aí a gente foi desenvolvendo uma intimidade. Quando a chavinha virou, eu sabia que tinha um propósito muito grande. Porque eu falo assim, gente, qual que é a chance de uma menina que estava toda machucada, que era toda empoderada, que não queria casar de novo, que não ligava mais pra questão de ter ou não uma família, pra mim estava indiferente, dar certo com alguém. E aí, como eu falei, são os sofismas, né? O mundo, ele vai entregar pra gente muita coisa de, homem não presta mesmo. Se você achar, nossa, e o pessoal ainda fala, se for hétero, se for bom, se tiver caráter, então, meu Deus. E eu falava assim, será que ainda tem? Será que não? Só que não era uma coisa que me afligia. Eu nunca fiquei, assim, ansiosa ou... meu Deus, tô solteira. Tanto que eu conheci o Rafa com quase 31 anos. E aí, no dia que a gente conversou a primeira vez, quando a chavinha virou, eu sabia que Deus teria um propósito muito grande para nós dois. Mas eu não tinha dimensão ainda do quanto seria e do quanto de coisas a gente viveria daquele momento pra cá, que já são quase 4 anos aí juntos. Parece muito mais, pelo nível de intimidade que a gente tem. Mas eu ainda não tinha ideia das proporções. Leite. Ô, Nini, nós acompanhamos, né, você nas suas redes sociais, né, acompanhamos um pouco da sua história, né, de como você está hoje, mas nós sabemos, né, principalmente através das suas redes sociais, que tanto você como o Rafael viveram um momento muito desafiador na vida de vocês, né? Acredito que um momento de muita dor, né, mas um momento também de superação. Você quer compartilhar um pouco com a gente sobre essa fase? Foi uma fase, eu acho que foi a fase que mais me amadureceu como pessoa, como mulher, como mãe. E eu falo que aquilo que a gente viveu no ano passado, para quem não está contextualizado, né? A gente teve nossa primeira gestação, foi algo que precisou ser resgatado em mim, como eu falei, eu vim com muito trauma, muita ferida emocional. De fato, eu não sabia se eu queria ser mãe ou não. E a gente começou a se preparar. Sempre foi o sonho da vida do Rafael ser pai. Engravidamos de uma menina, Romana. E eu gerei ela até as 22 semanas e 6 dias. Então, assim, nesse processo, a gente soube desde o primeiro morfológico que ela poderia não vir a nascer. Então, meu processo de luto começou antes, muito antes, de fato, da morte da minha filha. E aí, tudo aquilo que você acredita ou pensa é colocado à prova, né? Porque eu vivi um limbo muito grande. Então, a gente tava naquela empolgação, a gente ia fazer chá revelação, tava tudo pronto, tudo organizado. Uma menina, já tinha o nome. E aí, no primeiro morfológico, foi um balde, assim, eu falo, não foi nem de água fria, foi um balde de gelo. A médica olhou e falou assim, olha, na sua filha, preciso saber qual é o sexo do neném. A gente não sabia ainda. A revelação ia acontecer dali 15 dias. Porque se for menina, eu tenho uma convicção certa de que ela tem uma síndrome muito rara e pode ser que ela não venha nascer. Então, nesse momento, eu falo que foi assim, não foi a hora mais escura, mas o tempo fechou, sabe? Parecia, eu queria que abrisse um buraco, assim. Deu. Falei, né, doutora, você tem certeza do que você tá falando? Né, aí começa aquela fase, né, da negação, até você entender, até você digerir. Quem sabe o sexo? Minha irmã. Minha irmã que tava organizando o chá comigo. Aí a minha irmã confirmou, olha, é uma menina. Então, todos os planos que a gente faz, todo aquele si que eu esperava, gestação tranquila, de gerar uma vida, caiu por terra na hora. E aí foi um baque muito grande pra mim e pro Rafa. E a médica falou, olha, a qualquer momento ela pode parar. Eu sugiro que vocês vivam intensamente um dia de cada vez. Você é mãe, então enquanto ela estiver com você, seja mãe. Mas eu tenho 20 anos de experiência em ultrassom, nunca vi você. Então ela foi muito realista. No começo eu fiquei até um pouco chocada, assim, falei, nossa, né? A forma. Tinha um corte rápido, né? Mas o Rafa depois ele fala, amor, eu prefiro
prefiro uma pessoa que vai me ferir com a verdade do que alguém que já ouviu casos de omissão ou da pessoa não ser tão realista e depois, né, acontecer, enfim. Então, das 12 semanas até as 22 semanas, a gente viveu esse limbo muito delicado, né? Sim. E aí, faço enxoval ou não faço? Se eu fizer e ela não nascer? E se eu não fizer e ela nasce? E eu creio no Deus do impossível. E se for da vontade do Senhor que ela nasça perfeita? Então, foi um momento muito delicado que tudo aquilo que eu achava que eu acreditava, a minha fé, tudo estremeceu, sabe? E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, do quanto eu coloquei o Senhor à prova. Eu fiquei com uma de mal dele por uns dias, como uma filha adolescente, burrada, Sim. né? Não escondo isso, mas isso me fez chegar no nível de relacionamento com meu pai de uma forma muito transparente. De ir ao pó e falar assim, Senhor, eu tô de cara, eu não quero conversar. Ah, por que não com você, mas por que comigo? Então eu fui ao pó, questionei muito o Senhor. Eu fiquei sem falar com Deus um tempo. Eu cheguei a duvidar da minha fé, sabe? E esse momento me forjou muito, porque eu falo que existem momentos na nossa vida que são vetores mesmo. Você tá indo por um caminho, teoricamente, né? Eu falei, poxa, um casamento restaurado, uma vida tranquila, negócio funcionando, o salão tava começando, tudo indo muito bem, e de repente, não, né? Então, na semana que a gente perdeu a Romana, foi uma semana, assim, que é muito doido. Eu falo, Espírito Santo, a gente foi tentar entender. Mas, naquela semana que eu perdi, eu fui testificada várias vezes de que tinha coisa errada. Num ultrassom antes da gente saber da notícia, o Senhor me soprou no coração a palavra síndrome muito claramente. Eu repreendi, eu falava, ai, gente, tá repreendido. Que voz é essa, né? Mas é extra, né? E aí, eu lembro que eu tava fazendo, eu gosto de pegar os devocionais mais curtinhos, assim, e tal. E eu tava fazendo devocional do Salmo 23. Super batido. Todo crente, bom crente, sabe? Sorteado, verbo. E na véspera dela falecer, veio o Vale da Sombra da Morte. Eu falei, ai, Deus. Logo hoje, na segunda-feira. Que esse devocional tão pesado, né? Mas não era sobre o Vale, era sobre a fidelidade dele no Vale. Sim, sim. E aí foi a segunda-feira que eu tive um sangramento. E aí ela teve, né, os batimentos interrompidos, a gente confirmou. E aí nós tínhamos que passar por toda a etapa de um parto induzido, né? Então eu falo que várias coisas que eu falava que eu jamais faria, precisei fazer, mas depois que a gente vai passando, e eu falo que na questão da fé, né? Eu tenho muita inveja de pessoas que nunca estremeceram a fé, sabe? Porque a minha abalou. E eu não tenho vergonha de falar isso e admitir isso pro meu pai. Falei, Deus, eu não sei mais se eu confio, sabe? Sei que o senhor tá aí, mas como que a gente vai ficar agora? E isso me fez entender que a gente não é criança mimada, né? Que tem tudo que a gente quer da maneira como a gente quer, que a gente vive num mundo caído, onde coisas ruins vão acontecer. E esse momento, daí eu falo que foi a noite mais escura, que foi quando eu precisei parir, eu não queria. E o obstetra sabe, eu já cheguei no consultório, a primeira consulta, falei, você faz cesárea? Aí ela, faço. Porque eu não quero parto normal de jeito nenhum na minha vida, fora de cogitação, não quero. Ela, não, a gente vai fazer o que você sente melhor. E nesse contexto, o parto normal seria melhor. Pela recuperação, pra eu não precisar passar por uma cirurgia e ficar 40 dias de repouso sem o neném, né? Para o meu corpo voltar mais rápido. Então, eu precisei encarar um parto normal, precisei conhecer a minha filha, e ver o mover de Deus na nossa vida, mesmo sabendo que eu estava de mal com ele, sabe? Eu falo que eu experimentei de fato da fidelidade. Porque eu virei as costas para Deus, eu me revoltei, eu fiquei muito mal. Mas eu sabia que ele estava lá. Como o Jô, sabe? Então eu fui ao pó, questionei, indaguei, mas não deixei de, no fundo, crer. E foi um momento onde a gente se fortaleceu muito, eu e o Rafael, como família. O Rafael teve uma... não só empatia, sabe? Mas ele estava ali, do jeito dele, mais quietinho, né? Eu acho que racionalmente o homem, né, tem muito mais razão do que a mulher.
Mas o jeito dele, eu sei que ele também sofreu e eu sei que ele soube me acolher. E a gente passou por esse processo juntos. Mas eu falo que essa história me forjou muito como mulher, como pessoa, como cristã, como filha, pra de fato eu chegar num nível de intimidade com Deus que eu nunca tinha tido, sabe? E na madrugada que eu tava, fiquei 21 horas, né, com essa indução desse parto, foi muito dolorido, medicamentoso, né? Então falam que força mais, que as contrações são mais fortes, meu corpo não dava preparado, né, pra dilatar, enfim. Mas vinha Salmo 23 o tempo todo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque eu tô contigo. Então, mesmo revoltada, mesmo sem falar com Deus, o Espírito Santo soprava esse versículo no meu coração. Durante toda essa madrugada que eu passei, né, em trabalho de parto, eu falava, bom, ele tá comigo. Mesmo que eu esteja de mal nesse momento, mesmo que eu não esteja entendendo o porquê disso tudo, ele vai me consolar, sabe? Então, eu falo que na hora mais escura, esse versículo ele veio como um bálsamo, assim, na nossa vida. E enquanto você tá vivendo, parece uma eternidade, sabe? Depois você começa a digerir, você começa a ver a fidelidade do Senhor em tudo isso. De ter nos preservado, de ter me poupado, de, infelizmente, termos perdido ela, mas graças a Deus eu fiquei com saúde depois desse procedimento, né? A gente passou pelo enterro, que pra mim foi, acho que, o mais difícil, porque a dor ali do parto, né? Depois medica, vai pra casa e tal. E aí, 3 dias depois, a gente precisou passar pelo enterro. E aí, pra mim, foi o dia mais... Eu acho que o meu nível de admiração pelo Rafael nesse dia cresceu assim, sabe? Porque a gente precisou se fortalecer. A gente sofreu porque a gente conheceu ela e ela era muito parecida com o Rafael. Foi um baque, assim, eu não sabia se eu queria vê-la ou não. Não sabia se eu queria pegar ou não. Fiquei com medo de ficar impressionada. Poxa, é minha filha, mas ela não tem vida. E será que eu quero? Será que eu não quero? E eu falo assim, as pessoas que o Senhor colocou, sabe? A nossa obstetra, a Rúbia, que foi assim. Eu falo que no momento do nascimento dela, quando eu peguei ela no colo, a atmosfera que tava naquele quarto de maternidade não tem como explicar. Espiritual, sabe? Era como se tivesse uma névoa sobre nós. Uma amiga que estava ali com a gente, me ajudando. E a gente conseguiu orar, a gente conseguiu entregar a vida dela, porque os filhos são heranças do Senhor. Sim. Né? Então foi um momento terrivelmente terno ao mesmo tempo. Sabe? De poder conhecê-la, de ter um tempinho com ela, de orar, de devolvê-la para o Senhor, sabe? O Rafa ali o tempo todo atrás de mim, segurando a minha mão. E aí, aos pouquinhos, a gente foi digerindo isso. Eu, que era uma pessoa muito independente, muito autônoma para tudo, aprendi a pedir ajuda, aprendi a ser cuidada, aprendi a receber, sabe? Deixa a gente cuidar de você. Precisei das minhas amigas para me ajudarem a dar banho, porque minha irmã, uma estava fora no Rio de Janeiro, a outra morando nos Estados Unidos, minha mãe nos Estados Unidos, eu e o Rafa aqui. Então eu falava, gente, agora eu vou precisar entender que eu preciso de ajuda e tá tudo bem. E o Senhor foi enviando pessoas para me visitar em casa, pessoas para cuidar do salão. A minha sócia fez o papel dela e foi incrível, eu pude descansar, sabe? Minha melhor amiga dormiu comigo a primeira noite, a outra me deu banho. O Rafa precisou viajar no meio dessa loucura para resolver coisas que só ele podia resolver. Até o guichê do aeroporto facilitou nossa vida. De, tipo assim, olha, você pode ir, a gente adianta, muda essa passagem, resolve, volta pra ficar com tua esposa. Então eu falo que hoje eu vejo uma treliça, uma trama mesmo de cuidado do Senhor com o que a gente passou e com o que a gente ainda vai passar. Porque às vezes, enquanto a gente tá vivendo esse pesadelo, esse turbilhão, a gente não entende, a gente questiona e tudo mais, mas ele tá ali, né? E nos forjou muito como casal. Falo que a minha admiração pelo Rafa, que no enterro dela, que pra mim foi o dia mais difícil, porque não tinha morto, né? Então a gente teve que fazer a certidão dela, registrar, ter o certificado de óbito e todo esse trâmite burocrático que ainda existe, né? E eu lá, debilitada, sangrando, enfim. Mas no dia do enterro, a gente não quis chamar ninguém de fora, né? Foram só os pais do Rafael e o nosso pastor Henrique.
E aí, a cena que mais me marcou, que eu falo, gente, eu escolhi a pessoa certa, sabe? Deus me apresentou a pessoa certa. Foi quando eu vi o Rafael carregá-la, sabe? Pra mim foi assim, porque tinha alguém pra fazer isso lá, né? E acho que num rompante de minha filha, sabe? Ele tomou ela ali e a gente conseguiu, né, seguir o caminho nosso ali e, de fato, entregá-la pra Deus ali, sabe? Então, naquele momento eu vi que, poxa, ele também tá sofrendo, né? Também é filha. De um jeito diferente nosso, feminino, de um jeito diferente da mãe, mas ele também tomou pra si, sabe? A responsabilidade, a dor, o processo. E aí, eu tava bem debilitada, então eu tava mais atrás, assim, cadeira de rodas, né? Aquela cena, pra mim, eu acho que foi uma cena que marcou muito nosso relacionamento, nosso casamento. Acho que eu nunca disse isso pra ele. Então, já aproveita, meu amor. Escute. Do quanto eu passei a admirá-lo mais pela força e pela valentia que ele teve nesse momento, a coragem, sabe, de... É minha também. De sentir, de tomar essa frente, de fato, a gente devolvê-la mesmo pro Senhor, sabe? E eu falo das jesuicidências, né? E tudo aquele dia tava colaborando para um dia que eu falo que é um dia perfeito. Pôr do sol, do jeito que eu gosto. Eu tenho um pé atrás com saxofone, gente, não me julguem, mas eu acho muito chato, sabe? E eu falo assim, teve um momento que eu falava, ai Deus, estou com sax que eu vou sair correndo, não, não, Jesus. O senhor mandou um violinista lá, que é meu instrumento favorito, Uau, que sabe? Pra tocar um salmo. Então, tudo foi pensado até ali, sabe? Depois eu falo, ai, glória a Deus, ainda... Hoje a gente brinca, né, que já passou. Fala, ai, pensa, Rafa, se não tivesse um sax lá pra eu aguentar, acho que eu teria. Rafa dá risada. Então, forjou muito a nossa história como casal, como cristãos, como filhos e como pais também, né? Então, ali eu aprendi uma lição muito importante sobre a maternidade. A gente é impotente, né? E hoje eu consigo contar com essa leveza, porque o Senhor já tratou essas feridas, a terapia já me ajudou nessas feridas. E eu sei que muitas mulheres que estão ouvindo e já passaram, né, têm passado. Ontem recebi a notícia de uma amiga minha que também devolveu o filho para o Senhor. Então eu não gosto de falar, eu perdi um bebê. Você não perdeu, você devolveu ele para Deus. E foi o que eu falei para ela, falei, amiga, você não perdeu, ele não era seu. Desculpa, mas eles não são nossos. Né? Então, a partir do momento que o Senhor nos confiou, e se porventura qualquer coisa aconteça, eles vão voltar para o melhor lugar, que é junto de Deus. Então, essa convicção de que minha filha está com Jesus hoje, no melhor lugar que ela pode estar, é o que me traz essa alegria, essa leveza, e a convicção de que aqui vai passar rapidinho, que já já a gente vai estar todo mundo junto no céu. Nossa, Nini, que testemunho lindo, né? E assim, nós sabemos que a sua dor, o seu questionamento, o seu sofrimento, tudo isso é legítimo, né? Mas Deus, ele foi cuidando nos detalhes, né? Em todo o seu processo, nos detalhes, para falar, filha, eu estou aqui com você, você não está sozinha, né? Que testemunho lindo, que testemunho lindo. Eu fiquei segurando aqui, né? Mantendo a classe. Mas espero realmente que tudo isso que você tem falado tenha abençoado tanto a nossa vida aqui nesse momento e também que chegue, né, esse testemunho a mais e mais pessoas, porque hoje a gente vive, às vezes, os extremos, né? Tudo tem que estar muito bom, ou às vezes a gente olha como se tivesse tudo muito ruim também, né? A gente escuta muito isso, a cultura do ou é uma coisa ou é outra. E quando você fala, Nini, que nesse processo você foi autêntica, você questionou mesmo, você brigou mesmo, tentou barganhar provavelmente, faz isso que eu faço aquilo, Deus. Em tudo isso, depois você foi reconhecendo que não importasse a maneira como você estivesse, mas dentro dessa sua autenticidade você se encontrou ainda numa maior maturidade nessa relação com Deus, né? Desse processo de questionamentos, né, de falta de fé, inclusive, por não entender as circunstâncias, até o ponto que você foi completamente constrangida de reconhecer Deus, o Senhor está aqui, o Senhor é por mim, e ainda que seja num vale,
não é aonde eu estou, é com quem eu estou. Você consegue falar como que você foi entendendo isso, não voltando para onde você estava, né? Mas agora de uma nova maturidade até. Você consegue perceber assim um fator principal, um fator muito importante que te auxiliou nisso para você voltar, ou aliás, entrar agora no novo entendimento, né? Uma nova estação com o Senhor? Eu falo que é o Deus de detalhes, né? Se a gente parar para observar, de fato, enquanto a gente tá passando é muito difícil, eu falo que a gente precisa sair da ilha para enxergar, né? E depois eu falo dessa noite mais escura, depois desses momentos sombrios, o que eu pedia pro Senhor era guardar meu coração, sabe? E eu falo que foi uma das orações mais sinceras, assim. Cheguei do enterro da Romana, cheguei em casa e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a guardar meu coração. Porque eu sei que tem muito mais por vir. E eu não quero me tornar uma pessoa amarga. Eu não quero que a minha dor me defina. Eu não quero que esse trauma me defina. Eu quero que isso gere um testemunho. Já que eu tive que passar, que o Senhor guarde meu coração. E eu chorava. E era a única coisa que eu pedia. Senhor, guarda meu coração. Para eu não pecar contra ti mais. Para que eu não duvide mais. Para que, de fato, eu viva aquilo que o Senhor tem. Sendo bom, sendo ruim, né? Como eu falei, a gente tá no mundo caído e isso não vai acontecer. Então, eu pedia muito para Deus. E eu sempre tive uma facilidade muito grande para escrever. Então, não sei o que vai virar, tenho esses rascunhos até hoje. Mas o Espírito Santo me falou, comece a escrever o que você sente. Depois a minha irmã, lá dos Estados Unidos, me ligou e falou assim, mano, eu não sei por que eu vou te falar isso, mas Deus tá falando para você escrever o que você tá passando. E, de certa forma, o escrever e o me prostrar ali, e o de fato pedir para que o Senhor guardasse meu coração, foi algo muito sublime que eu sentia dia após dia, parecia uma recarga, assim, sabe? Você vai digerindo, hoje vai ser um pouco melhor do que ontem, amanhã vai ser um pouquinho melhor do que hoje. E foi, como eu falei, um Deus de detalhes, um Deus de cuidados, porque a gente foi muito amparado depois também, não só durante, né? Como eu falei, eu sempre fui uma mulher muito autossuficiente, muito eu dou conta, eu mando aqui que eu resolvo. E dessa vez eu não consegui fazer nada. Eu precisaria passar pelo processo, eu precisei passar pela dor, precisei me fortalecer. Eu também precisei dar suporte para o meu marido, da maneira como eu pude. E colocar a suficiência da gente em Cristo, sabe, me trouxe essa leveza. A plenitude em estar, de fato, em Cristo, independente do cenário, me trouxe essa maturidade e me trouxe a oportunidade de ter coragem de viver outro processo. Porque eu poderia ter deixado o trauma definir, poderia nunca mais querer gerar. Porque, como minha rede social tem muita gente, logo que a gente compartilhou, o que eu recebi de testemunhas, de relatos de mulheres falando que nunca mais tiveram coragem, demoraram 4 ou 5 anos para querer ter filho novamente, ou que se fecharam para a vida. Eu perdi as contas, sabe? E eu falo que o aborto, ele é uma dor muito silenciosa, cada mulher vive de um jeito, e é algo até muito velado, assim, não é um assunto que a gente vê, que observa, que as pessoas comentam. Muitas se sentem culpadas, carregam culpa. Muitas questionam e se tivesse feito qualquer coisa diferente. E aí eu passei a ver ali na minha rede social inúmeras, gente. Eu posso afirmar, assim, mais de 300. Eu demorei dias para conseguir primeiro entrar para ver, mas de como é algo comum, não normal. Sim. Mas de como o Senhor me usou também na época para testemunhar, sabe? E ouvir pessoas próximas que eu nem imaginava que tinham perdido bebês. A minha mãe tinha perdido um neném. Minha sogra tinha perdido um neném. Minha melhor amiga tinha perdido um bebê. Minha melhor amiga demorou anos para conseguir ter coragem. Então, ainda eu vejo que é um assunto muito velado. Eu tive 2 amigas que passaram por uma perda e nunca tinham falado para ninguém, sabe? Então, é algo que eu acho que precisa ser trabalhado. Sim, é uma das bandeiras que eu gosto de levantar, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir. E eu falo que é esse Deus de detalhes. Enquanto você está passando, você não entende, está tudo bem.
Mas depois, como eu falei, eu vejo que o Senhor tinha uma trama muito bonita sendo tecida, né? Igual um bordado mesmo, assim. Por trás, às vezes a gente não entende, tá? Aquele emaranhado. Mas depois que vira, a gente consegue entender. Nossa, que coisa bonita que saiu disso aqui, né? É possível extrair, sim, coisas boas no meio da dor, do caos, né? É Sim. possível a gente sonhar de novo, esperança de novo, se preparar de novo, né? Hoje eu falo que com muito mais maturidade, logo que o Arthur, né, chegou para ressignificar absolutamente tudo na minha vida, inclusive o sexo do bebê, que não tem nenhum guri na minha família. Essa nova O estação. rei Arthur, sabe? E a primeira coisa, quando aquele positivo veio, ao invés de eu ficar com medo, ou eufórica, ou alegre, ou triste, foi uma das orações também, assim, mais honestas que eu fiz. Falei, Senhor, a gente tá junto. O Arthur é seu. E vai ser feita a sua vontade. Então, tenho vivido esse processo com muita leveza, mas sempre agradecendo esse Deus de detalhes nas pessoas, no ambiente, nos cuidados médicos, terapêuticos, pastorais, sabe, de amizade. A gente vê que a gente realmente tem que contar. Os anjos em forma de pessoas, né? Eles são reais, né, Nini? Eles são reais. Eles revelam também a presença de Deus, né? A onipresença de Deus. Porque quando a gente olha nos olhos de alguém, a gente está tendo a experiência que Jesus tem com a gente todo dia. Né? A gente olha às vezes para uma multidão. Sim. As pessoas estão vendo aqui por um vídeo, uma câmera. Mas Jesus nos olha nos olhos. E essa experiência é maravilhosa. E quando você fala, inclusive, que a melhor amiga dormiu com você, a outra pessoa te ajudou a dar banho. Enfim, é toda uma rede de apoio, né? Que não nasceu da noite para o dia. E nem essa confiança, por mais que agora você teve que confiar, mas isso tem toda uma história, né? Para que É uma construção, né? para que então pudesse confiar. E é como essa sua história que a gente percebe que pessoas se conectam mesmo, né? O quanto é importante o elo, o vínculo, porque nós somos seres relacionais. Aquilo que a gente costuma falar, pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Olha só o seu exemplo, você veio de um relacionamento ferido e você entrou em um relacionamento onde você foi curada, onde Deus pôde mostrar para você, né, que sim, pessoas curam e você pode viver uma nova história, né, Nini? E fala pra gente agora, então, dessa nova estação. Como que está sendo essa gestação? O Arthur tá para chegar, né? Conta pra nós aí desse processo atual, Nini. Como eu falei, né? A gente precisou respeitar o tempo. Então, se você tá ouvindo esse podcast e passou por uma dor parecida, respeite seu tempo e acolha suas emoções. Se pudesse, se dar um conselho. Tá com vontade de chorar, chora. Né? Tá com vontade de ficar quieta, fica. Quer postar pra todo mundo, poste. Porque, como eu falei, é algo muito velado, né? A gente tem essa dificuldade de externalizar aquilo que a gente sente. Muitas por culpa, muitas por frustração. E aí, a gente esperou o tempo. A gente precisou fazer toda uma pesquisa genética pra ver se tinha uma incompatibilidade minha do Rafa. E eu não fiquei ansiosa, sabe? Mais uma vez eu falei, Senhor, por um tempo a gente precisaria fisicamente esperar, né? Porque foi bem avançado. Mas eu entregava pra Deus, sabe? Aí teve o primeiro ciclo, assim, que eu poderia voltar a tentar engravidar. Deu aquela leve ansiedade, assim, de, meu Deus, agora eu preciso fazer tudo certo, agora eu tô com o corpo normal, não sei o que. Aí o Santo Espírito, ele é tão bom, né, gente? Um toquezinho assim, filha. Calma, segurada. No tempo certo eu vou fazer, né? E aí veio Eclesiastes, né, gente? Tempo certo pra todas as coisas. E aí, eu e o Rafa, a gente conversou e a gente decidiu ser leve. Porque às vezes a gente bitola, quando a gente vai tentar novamente, aí você quer que logo no primeiro mês aconteça, daí você fica ansiosa, daí você coloca pressão e nananã. E aí, eu falo de novo, a gente como parceiros mesmo, eu e o Rafael, sabe? O Rafa conseguiu segurar minha onda desse primeiro mês, que eu tava enlouquecida, já falava, meu Deus, tem que dar certo. E ele, amor, que você leve, né? O filho vai ser a herança que o Senhor vai dar como consequência de algo gostoso que a gente vai viver.
Eu falei, verdade, né? E aí tem um ditado que eu não sei de onde que eu tirei. Não sei se é coisa da minha mãe, não sei. Mas o Senhor vê depois da curva. A gente não. E eu amo essa analogia. Eu imagino, sabe aquelas cenas de filme, assim, que tá o carrinho, e só o drone vê, e ele tá vendo só ali. Deus tá aqui, a gente tá aqui. A gente não vê depois da curva. E aí eu coloquei isso no meu coração. Eu falei, bom, não sei o que o Senhor ainda tem pra eu viver. Pode ser que tenha muita coisa na empresa. Pode ser que tenham viagens. Pode ser que seja um momento pra eu curtir de fato o Rafa mais um pouco, né? E eu acho que quando a gente liga essa chavinha de viver para algo, a gente acaba perdendo toda a beleza do presente. Sim. Isso é muito ruim. Ficar nessa ansiedade de, ai... Eu falei essa semana no meu Instagram, eu não gosto desse negócio, vou ser feliz quando? Porque senão nunca vai chegar. Quando eu ganhar tanto, quando eu for mãe, quando eu casar, quando, né? E o quando pode ser que não chegue e você perca a beleza do hoje, né? Daquilo que o Senhor nos confiou hoje. E aí foi muito leve. Depois que eu falei, bom, não vi depois da curva. Aí a gente foi planejar a viagem, a gente foi se curtir mais, a gente foi viver de fato assim, mais coisas. A gente assumiu liderança da igreja. Foi um desafio muito legal para nós dois, que gostamos, a gente é muito relacional, eu e o Rafael, né? Então, assim, foi muito, muito bênção. E aí, quando o Arthur chegou, foi uma surpresa muito boa, muito grata, assim. Eu tava no momento certo, a gente tinha viajado. E, como eu falei, o chá revelação, a gente bugou minha cabeça. Nunca tinha visto uma tinta azul, assim, os gente. Nós somos em 3 mulheres. A maioria da minha família, do lado da minha mãe, é mulher. Minha irmã tem 3 meninas. Nosso universo sempre foi rosa. Eu sou maquiadora. Então eu tinha uma convicção muito louca que eu falava assim, bom, Deus já me mandou a Romana. Beijo. Tentando fosforo lá com Deus, né? Eu falei, bom, daqui a pouco ele manda outra menina, porque lá em casa só faz menina mesmo, eu já tenho enxoval. Quando eu vi aquela tinta azul, acho que eu fiquei assim, até a moça da filmagem, ela falava assim pra mim, nossa, ela... Reage, abraça o Rafa. Que tava azul da cor do céu. A gente fez uma tela, a gente tava vendado. E eu falava assim, meu Deus. Será que eu vou saber limpar o menino? Aí eu falei, Deus, e o enxoval todo, eu não vou aproveitar nada. Olha os questionamentos do dia da revelação. E aí, fui no banheiro, o Espírito Santo de novo no meu coração. Eu faço novas todas as coisas. Todas. Sabe? E aí me veio uma explosão de alegria, com ressignificado, com gente, é um menino, socorro, Deus, será que eu vou dar conta? Já batendo hora, meu Deus, é tudo mesmo dia. E tem sido leve, sabe? Eu falo que cada ultrassom, toda mãe, independente se já perdeu ou não o bebê, a gente fica tenso, fica naquela expectativa de será que tá tudo bem? Será que o neném tá bem? Sim, sim. É absolutamente natural, né? Natural. Mas... Inevitável, né? Mas saber que ele tá bem, que ele tá, assim, saudável, daqui 1 mês, pouquinho tá chegando, sabe? Tem fortalecido a gente como casal também, gente, porque eu falo que gestar não é esse glamour todo que o pessoal possa ver. Seus perrengues. Mas fortalece a gente como pessoa, fortalece como parceria. Falo que o homem, ele tem que ter muita estrutura emocional para dar suporte pra gente na gestação. Os poucos sintomas que eu tive foram questão de humor, né? Eu falo pro Rafa, hoje mereço já 3 pessoas pra atropelar minha internet. Aí hoje foi quantos? Mas eu falei, hoje foi um só. Maravilhoso. Eu sinto muito leve, gostoso. Essa reta final de imaginar como ele vai ser, sabe? Sim, E o Rafa sim. é muito diferente, né? Aí eu falo, será que ele vai puxar o Rafa? Será que ele vai ser moreno igual o pai dele? Ou será que ele vai ser igual a mãe? Será que vai misturar tudo? E vai ser essa criança? Tá vivendo a delícia desse presente, né? Do como vai ser e todas essas questões. Nini, que conversa agradável. Eu gostaria de continuar mais 1 hora. A gente podia fazer a parte 2 depois, pode ser? Pode ser? Depois do Arthur nascer? A parte 2. A gente faz. A gente vai para algumas perguntas rápidas, mas antes eu gostaria que... A gente falou aqui também que você é influenciadora, né? Que de fato é. Com a sua influência hoje, com toda a sua história, com toda a sua bagagem, com tudo aquilo que você tem vivido, enquanto com a sua família, no Senhor, com as pessoas que cercam, e também com essa influência que você alcança pessoas que você nem imagina, qual que é a mensagem assim, principal que está no seu coração como uma influência para essa geração, para esse tempo,
que você tem falado, mas gostaria aqui também de deixar essa mensagem, sabe? Entrega, gente, seu caminho ao Senhor, sabe? Se eu pudesse dar um conselho para as novas gerações, passei, como eu falei, 10 anos afastada de Cristo, né? 10 anos colecionando cicatrizes aí que demoraram para voltar pro lugar. E a minha mãe sempre soprou esse versículo no nosso coração, sabe? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. Amém. Então, o melhor conselho que eu poderia dar para qualquer pessoa hoje, tendo essa visão diferente, é entrega o teu caminho para Deus, confia, sabe? O mais ele fará. Amém. Amém. Uau. Vamos lá. Um lugar de descanso. Qualquer praia, Uma memória eterna. meu noivado. Ah. Foi no Aleto, foi tão lindo. Algo simples que te lembra que Deus é bom. Pôr do sol. Beleza para você é? Uma das maneiras que o Senhor se revela. Uau. E o que é Kesher pra você, Nini? Ai, gente, Kesher de conexão, né? Parte 2, em nome de Jesus. Mas é isso, essa conexão de histórias, assim. E eu amei. Eu só vou aprofundar aqui, porque a gente tá com um minutinho. Kesher pra você, conexão, histórias. De fato. Quem que te lembra mais Kesher? Um Kesher na sua vida, sim. De ligação, a minha irmã mais nova. Sempre. Assim, não que a do meio fique com ciúmes, não. Mas eu e a Amanda, A caçulinha. a gente tem uma conexão diferente, assim, de às vezes não precisar falar nada, sabe, assim. A gente sempre foi muito conectada de uma forma que eu não consigo explicar. Muito obrigada, Nini. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Eu vou deixar que a Eli, eu iniciei, vou deixar que a Eli agora tenha a honra de finalizar, porque eu nem sei como finalizar um podcast maravilhoso desse. Fica aí, amiga, Gente, fica aí que com a incrível, responsabilidade. Que incrível, ó. Mas eu quero te dividir, eu quero te agradecer, né? Quero de fato te agradecer de coração por você compartilhar, por você dividir a sua história com tanto cuidado, verdade e carinho. Ai, Foi uma honra mesmo tê-la conosco nesse dia de hoje. Eu creio verdadeiramente que o seu testemunho, né, o que nós vivemos hoje nesse episódio, vai acrescentar e vai somar muito na vida de muitas mulheres, na vida dessas pessoas que estão ou que vão ter a oportunidade de acompanhar maridos, esposas, enfim. Nossa, eu agradeço de coração. Foi muito especial, muito especial. Me emocionei aqui, me segurei para ver a sua tranquilidade, né, de falar, de compartilhar, entender que você passou por momentos tão desafiadores, por uma dor que não dá nem para mensurar, e ver você hoje leve, viver nesse presente, viver no presente de Deus, o Arthur, que vai chegar ainda, né, para dar mais sentido, para dar mais vida e cor para a sua vida e para a vida do Rafael. Muito obrigada, Nini. sem palavras para agradecer. Agradeço imensamente a oportunidade, né? Como eu falei, me senti muito honrada, porque vocês duas são pessoas que eu admiro profundamente, são referências para mim também. E é isso, gente. Obrigada de coração pela oportunidade de estar aqui. Maravilha. Esse foi mais um episódio do Podcasher. Se você gostou não tem como não gostar, gente. Não Se você tem, não gostou, não tem. tem alguma coisa errada com você. Mas compartilha, envia para pessoas, que esse testemunho que edificou a sua vida também, ele seja, né, utilizado para que muitas e outras pessoas aí possam ser consoladas nas suas aflições e possam ser também encorajadas a viver tudo aquilo que Deus tem, com a convicção que a gente viu você aqui demonstrando e a gente sabe que você de fato vive. A gente sempre fala isso, né, Eli? Aqui não é só na frente da câmera. A gente vive essas histórias, principalmente nos bastidores, né? Histórias reais. Então é isso. Muito obrigada por mais um episódio do Podcasher. Beijo, fiquem com Deus.